alunos, nesse momento da aula, nós vamos fazer a abordagem de dois pontos dentro do estudo dos gases, que são a equação geral dos gases e as transformações gasosas. Eu vou começar falando da equação geral dos gases. Na equação geral dos gases, relacionam-se as três variáveis de estado, ou seja, antes e após a transformação. Então, matematicamente falando, a equação geral dos gases é a seguinte: pressão inicial vezes o volume inicial dividido pela temperatura inicial é igual a pressão final vezes o volume final dividido pela temperatura final. Ou seja, aqui eu tenho o início, o antes da minha transformação, e aqui eu tenho após a minha transformação, o fim. Sabendo a equação geral dos gases, nós podemos fazer uma abordagem das transformações gasosas, que são elas, são três. Transformação isobárica, isotérmica e isocórica, que eu posso chamar também de isovolumétrica. Na transformação isobárica, a pressão antes e após a transformação, tá? Desculpe usar tanto esse termo transformação, mas não tem como fugir disso. A pressão ela é constante. Então, olha aqui para a equação geral dos gases. Foi? Se a pressão é constante, eu posso dizer que P1 é igual a P2. Então, matematicamente falando, cria-se uma expressão para a transformação isobárica, que é V1 sobre T1 vai ser igual a V2 sobre T2. Então, aqui é o meu início, é antes da transformação, e aqui após a transformação, é o meu fim. Transformação isotérmica é aquela que ocorre com temperatura constante. Olha aqui para a equação geral dos gases. Quando eu falo que a temperatura é constante, significa dizer que T1 vai ser igual a T2. Durante a transformação, você vai ter o mesmo valor para a temperatura. Então, eu posso criar uma expressão para a transformação isotérmica, que é P1 vezes V1 igual a P2 vezes V2. Então, aqui é o meu início, é o meu antes da transformação, e aqui é o meu após a transformação, é o meu fim. E para finalizar, a transformação isocórica ou isovolumétrica é aquela que ocorre com volume constante. Olha aqui para a equação geral dos gases. Se o volume é constante, eu posso dizer que o volume antes da transformação V1 é igual ao volume após a transformação V2. Então, eu posso também criar uma relação, uma expressão matemática para a transformação isocórica, que é P1 por T1 igual a P2 por T2. Significa dizer que aqui eu tenho o meu antes, o início da transformação, e aqui o após a transformação, o meu fim. Para a gente fechar essa parte da aula, tá? Coloquei um exemplo aqui. Um exemplo diz o seguinte: mediu-se a temperatura de 20 litros de gás hidrogênio e o valor encontrado foi de 27 graus Celsius a uma pressão de 700 milímetros de mercúrio, NaHg. Qual o novo volume desse gás quando a temperatura passa para 87 graus Celsius e a pressão passa a ser de 600 milímetros cúbicos? Observe o seguinte, que aqui, nesse exercício, eu vou relacionar as três variáveis de estado. Então, para achar o novo volume, eu vou utilizar a equação geral dos gases, que é P1 vezes T1 vezes V1 dividido por T1 é igual a P2 vezes V2 dividido por T2. Tranquilo? Qual é a minha pressão inicial? É de 700 milímetros de mercúrio. Qual é o meu volume inicial? 20 litros. Qual é a minha temperatura inicial? 27 graus Celsius. Mas nesse caso aqui eu tenho que passar para Kelvin, ou seja, eu vou pegar 27 e somar 273 unidades. Lembra lá do início da aula, quando a gente falou de temperatura? Eu mostrei essa relação para vocês. Qual é a relação de Kelvin para Celsius? A temperatura em Kelvin é igual a temperatura em Celsius mais 273 unidades. Então, aqui, a temperatura inicial em Kelvin é igual a 300. Vai ser igual a pressão após a transformação, 600, vezes o volume que eu quero descobrir, dividido pela temperatura, que é 87 graus Celsius. Só que eu tenho que trabalhar com Kelvin. Como é que eu passo de Celsius para Kelvin?
temperatura em Kelvin é igual a temperatura em Celsius mais 273 unidades, ou seja, 87 mais 273 vai ser igual a 360. Foi? Vou começar a simplificar o que dá aqui, tá, gente? Olha só. Um zero aqui com um zero aqui. Esse zero com esse. Foi? Tranquilo? Aqui. Este zero com este zero. Tá vendo o zero aqui que ficou de 70 com de 60? Eu vou cortar. Cortei. Então ficou 7 sobre 3 é igual a 6V2 por 36. Tranquilo? Simplifiquei. 3 dividido por 3 dá 1. 36 por 3 dá 12. Então vai ficar 7 sobre 1, ou 7, como queira, é igual a 6V2 dividido por 12. Tem mais alguma coisa que eu possa cortar? Tem, olha só. Eu não vi aqui esse 2, 1, e esse cara aqui, 3. Então apaga esse 6 aqui, ó. Aqui ficou o 3, aqui 3, perdão, tá, gente? Então vai ficar 7 sobre 1 é igual a 3V2 sobre 12. Foi? Multipliquei aqui cruzado. Você vai ter 3V2 é igual a 7 vezes 12. Então eu tenho o quê? 3V2 é igual a 7 vezes 12, 84. O 3 não está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. Então eu tenho V2 é igual a 84 dividido por 3. Vamos fazer a continha aqui, ó. 84 dividido por 3. Desce o 8. 2 vezes 3, 6. Diminui aqui, diminui. 8 menos 6, 2. Desce o 4. O número multiplicado por 3 que seja igual a 24. 8. Então, 24 menos 24, 0. Então, o volume, após a minha transformação, vai ser igual a 28 litros. Então, eu posso dizer que o V2 desse exercício é igual a 28. Tranquilaço? Queridos, falaremos agora, então, da hipótese de Avogadro. Em 1911, o físico Amendo Avogadro propôs uma lei que relacionava o volume molar dos gases. E nessa lei ele diz que volumes iguais de gases quaisquer submetidos a uma mesma temperatura e pressão, eles apresentam o mesmo número de moléculas. O que isso quer dizer? Imagina que aqui eu tenho um gás A e aqui eu tenho um gás B. Sim? Se aqui eu tenho 10 litros do A e aqui eu tenho 10 litros do B, se aqui a temperatura é de 20 graus Celsius e a pressão é de 1 atm, e aqui no B a temperatura é de 10 graus Celsius e 1 atm, significa dizer que você vai ter o mesmo número de moléculas de A igual ao de B. Resumindo, então, de novo. Avogadro diz que, em sua hipótese, na qual ele propôs uma lei relacionada ao volume molar dos gases, que volumes iguais de gases qualquer submetidos a uma mesma temperatura e pressão, eles vão ter o mesmo número de moléculas. Aqui eu tenho um gás A, aqui eu tenho um gás B. Se eu falo para você que eu tenho 10 litros do gás A aqui e 10 litros do gás B, a temperatura aqui é de 30 graus Celsius, aqui é de 30 graus Celsius, e a pressão é de 1 atm, implica dizer que o número de moléculas de A é igual ao número de moléculas de B. Daí surge a ideia do volume molar. O volume molar corresponde ao volume ocupado por 1 mol de moléculas, ou seja, por 1 mol do gás nas condições normais de temperatura e pressão, que a gente chama de CNTP. Que condições são essas, Patrick, de temperatura e pressão? Que temperatura, que pressão eu tenho na CNTP? Na CNTP, a temperatura
temperatura é igual a 0 graus Celsius, que equivale a 273 kelvins. E a pressão corresponde a 1 atm. Desse modo, se eu tenho um gás submetido a CNTP, o volume ocupado por 1 mol dele valerá 22,4 litros. Por exemplo, determine o volume ocupado por 64 gramas de metano na CNTP. Metano, tá? Ele apresenta a fórmula CH4. Quero calcular sua massa molar. Primeiro vou calcular a massa molar dele. Massa atômica do carbono, 12, hidrogênio 1. Como é que eu calculo a massa molar? Você tem 1 carbono vezes 12, mais 4 hidrogênios vezes a sua massa atômica 1. Então, mais 4 vezes 1. Isso aqui vai ser igual a 16 gramas por mol. Isso implica dizer que em 1 mol de metano, tá, eu tenho uma massa de 16 gramas. Considerando esse gás na CNTP, como eu tenho ali no exemplo, o volume que ele vai ocupar é igual a 22,4 litros. Isso na CNTP. Só que eu não quero saber qual o volume ocupado por 16 gramas, e sim por 64 gramas. Então, o volume que 64 gramas de metano vai ocupar na CNTP corresponde ao volume V. Observem que eu criei aqui uma regra de 3. Essa regra de 3 é simples e diretamente proporcional. Então, como é que eu resolvo isso? Multiplicando cruzado. Então, eu tenho 16 vezes V, olha lá, é igual a 22,4 vezes 64. Vou simplificar. 16 dividido por 16 dá 1. 64 dividido por 16 dá 4. Então, ó, o meu volume vai ser igual a 1 vezes V. V é igual a 22,4 vezes 4. Vou fazer a continha onde? Aqui, ó, nesse espacinho, ó. 22,4 vezes 4. 4 vezes 4, 16 e vai 1. 4 vezes 2, 8, mais 1, 9. 4 vezes 2, 8. Como eu tenho uma vírgula aqui, eu ando com uma vírgula aqui. Então, o volume ocupado por 64 gramas de metano na CNTP corresponde a 89,6 litros. Então, temos aqui a resposta do nosso exemplozinho falando de volume molar. Então, queridos, para nós finalizarmos essa aula sobre o estudo dos gases, sobre o capítulo 5, nesse último ponto nós iremos fazer a abordagem do volume molar em condições diferentes das CNTPs. Quando eu trabalho com gás fora da CNTP, fora das CNTPs, é importante mostrar para vocês que tanto a pressão e a temperatura vão estar variando. E para eu calcular o volume ocupado por esse gás fora das condições normais de temperatura e pressão, eu devo utilizar a equação de Clapeyron. Patrick, mas qual é a equação de Clapeyron? É essa. PV igual a nRT. Para você não esquecer, equação de Clapeyron, PV igual a nRT. Tem até uma frasezinha para você memorizar melhor essa equação de Clapeyron, que é a seguinte, ó. Por você nunca rezei tanto. Então, equação de Clapeyron, PV igual a nRT. Para você não esquecer, por você nunca rezei tanto. Onde o P aqui na minha equação corresponde à pressão. O V corresponde ao volume. O Nzinho corresponde ao número de mols. Esse número de mols, tá? A quantidade de matéria, N, simbolizado por N, é dado pela seguinte relação. É a massa em gramas do gás dividido pela sua massa molar. Tranquilo? O R
indica a constante universal dos gases. Essa constante universal dos gases, ela assume valores, tá? Na qual você faz uma relação com a unidade de pressão. Beleza. Se você estiver utilizando a pressão em atm, o valor para R vai ser 0,082. Caso você utilize a pressão em milímetros de mercúrio, o R é igual a 62,3. E o Tzinho corresponde à temperatura, onde na equação de Klepper eu devo utilizar a temperatura em Kelvin. E para você que esqueceu, como é que eu transformo, por exemplo, Patrick, de Celsius para Kelvin? Temperatura em Kelvin é igual a temperatura em Celsius mais 273. Para a gente fechar essa nossa aula, tá? Eu vou pedir que você, nesse momento, ou paralise o vídeo, dê um pause aí no seu vídeo, ou até mesmo, tá? Vou até tirar minha mão daqui, ou até mesmo dê um print na tela e tente resolver. Utilizando o quê? A equação de Klepper. Sei que você fez isso, agora é minha vez de fazer junto com você. Então, olha só, o exemplo diz assim: em um cilindro, em um recipiente, há 1.400 gramas de gás de nitrogênio. Determine o volume desse gás a 27 graus Celsius em 1 atm. Então, olha só, formação que eu tenho: 1.400 gramas de gás de nitrogênio. O mesmo está submetido a uma temperatura de 27 graus Celsius e 1 atm de pressão. Observe o seguinte, que o gás não está na CNTP. Ué, Patrick, por que não está na CNTP? Porque para ser CNTP, a temperatura tem que ser igual a 0 graus Celsius. E a pressão de 1 atm. Observe que a pressão é de 1 atm, mas a temperatura é de 27 graus Celsius. Então eu vou determinar aqui o volume de um gás fora da CNTP. Logo eu utilizo a equação de Klepper. Tudo bem? Então, olha só. Eu vou pegar P. Opa, deixa eu melhorar esse P aqui. Pzinho maiúsculo. P vezes V igual a N RT. Observe no exercício que ele me deu a massa. Tenho massa aqui? Não, mas substituindo o N ali por massa em gramas sobre a massa molar, eu vou o quê? Conseguir resolver o meu exercício. Então vamos lá. Reescrevendo a equação de Klepper. Eu posso escrever assim, ó, P vezes V é igual a massa em gramas dividido pela massa molar vezes RT. Quando eu falo em gás de nitrogênio, vou escrever aqui, ó, vou utilizar esse espacinho aqui do quadro. Quando eu falo em gás de nitrogênio, eu estou falando no N2. Tranquilo? Então, gás de nitrogênio, N2. Foi? Tranquilo? Sim ou não? Então, gás de nitrogênio, N2. Vou começar a substituir os valores. Qual é a pressão? Ah, Patrick, é 1 atm. Então, P1. O V é o que eu quero saber. Qual é a massa que eu tenho do gás lá no cilindro? 1.400 gramas. Qual é a minha massa molar? Eu sei que a massa atômica do nitrogênio, ele me deu ali, ó, 14. A massa molar vai ser 2 nitrogênio vezes 14. Então, a massa molar do nitrogênio é 14 gramas por mol. Então, onde eu tenho um N aqui de massa molar, eu vou botar 14. Vezes o R. Ele pediu para eu usar o R como sendo 0,0880, está dando o mesmo. Mas, Patrick, não é 0,082? Sim. Só que no exercício, ele me deu dados. R igual a 0,08. Vou fazer o que ele mandou. 0,08. Vezes a temperatura. A temperatura está em Celsius. Eu tenho que passar para Kelvin, então. 27 mais 273, 300. Então, a temperatura, 300 Kelvin. Então, você vai ter aqui, ó, V é igual a 1.400 dividido por 14 é igual a 100. Tranquilo? Esse 0,08 eu vou passar para a notação científica. Vou andar 1, 2 vírgulas para a direita. Então eu posso escrever isso dessa forma: 8
vezes 10 elevado a menos 2, vezes o 300, tá? Eu também posso escrever em notação científica. 300 é 3 vezes 100. E 100 é 10 ao quadrado. Então, aqui, ó, você vai ter 3 vezes 10 ao quadrado. Vamos lá, gente? Olha só, potência de mesma base na multiplicação, eu vou repetir a base e somar os expoentes. 10 elevado a menos 2 vezes 10 ao quadrado vai dar 10 elevado a 0. Então, ó, vou reescrever aqui. Você vai ter 100 vezes 8 vezes 3 vezes, de novo, potência de mesma base na multiplicação, repete a base, somos expoentes. Menos 2 mais 2, 0. Sim? Todo número elevado a 0 é 1. Então vai ficar 8 vezes 3 vezes 100. Então, 100 vezes 24. Então eu posso dizer que 1.400 gramas de gás de nitrogênio submetido a uma temperatura de 27 graus Celsius e uma pressão de 1 atm vai ocupar um volume de 2.400 litros. Tudo bem, galera? Dúvidas? Então, só um minutinho, deixa eu fazer uma gracinha aqui na resposta. Então, olha só. Após você assistir essa aula, eu vou pedir que você resolva os exercícios do capítulo 5, tá? Caso você tenha dúvida, ao longo dessa semana, da próxima, nós teremos aula online. E aonde você deve tirar as suas dúvidas? Na sua online, na sua aula ao vivo. Como eu fiz para o capítulo 4, eu vou fazer agora no capítulo 5. Meus queridos, evitem ao máximo ir à rua, tá? Se tiver que ir à rua, vá e não fique passeando, vá e resolva o que você tem que resolver. Mantenha-se sempre em casa, se possível. Siga a recomendação, ou melhor, as recomendações dos órgãos competentes, beleza? E a gente fazendo isso, vamos estar mais perto o mais breve possível. Valeu, um grande abraço e obrigado.